Olá, alunos, colegas professores, uma boa noite a todos. Nós temos agora mais uma aula de Química para a segunda série do ensino médio. O tema desta aula é Estrutura da Matéria. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo com vocês a moderação através do chat e apresento a vocês a professora Renata, que irá ministrar esta aula. Boa noite, professora. Boa noite, Márcia. Boa noite, professores, alunos, familiares que estão assistindo essa aula. Hoje nós vamos ter um tema que vai ser uma revisão, vocês já viram há algum tempo atrás, e através do feedback que vocês nos deixam nas avaliações, vimos que é um tema recorrente no que vocês deixaram, e também as habilidades devem ser retomadas para que algumas dúvidas sejam esclarecidas, tá bom? Então vamos começar com as habilidades dessa aula. A habilidade: explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e Bohr. Então, nós já vimos os modelos atômicos, né? Nós falamos sempre de 4 modelos atômicos, mas é muito importante, até em questão de história da ciência, né? A gente não estudar apenas o mais novo, aquele que é aceito atualmente, mas entender desde quando se iniciou os estudos, né? Se iniciaram esses estudos, como ele foi evoluindo, como era o primeiro modelo, e até chegar ao modelo que nós temos hoje. Então, pode passar os slides, por gentileza. Os combinados para essa aula: realize as atividades propostas, participe do chat, interaja com os colegas, né, com os professores, anote as suas dúvidas, a gente tenta tirar essas dúvidas no momento oportuno, e tenha em mãos o caderno do aluno, volume 2. Pode passar. Agora, nós vamos ver a primeira parte de um vídeo. Então, eu peço que vocês prestem atenção. É um vídeo bem curtinho e bem rápido, assim, bem legal de vocês verem as ideias principais. Então, nós vamos ver a primeira parte agora, vai falar sobre os primeiros modelos, e depois, daqui a pouquinho, a gente vê a segunda parte. Pode passar. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento, e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira: dentro se faz o vácuo. Ela contém 2 placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São os chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Então, vocês viram aí no vídeo os 2 primeiros, na verdade, os 3 primeiros modelos atômicos. Lembrando que é um modelo. Por quê? Não é possível visualizar o átomo. A gente não consegue ver o átomo nem com o mais potente de todos os microscópios. Hoje a gente consegue ver algo que lembre, até já existem indícios de conseguir ver uma ligação química. Mas os modelos, eles fazem o quê? Eles utilizam características que os cientistas encontraram através dos seus experimentos, dos seus estudos, e a partir daí ele cria o quê? Um modelinho gráfico, algo que tente nos mostrar como esse átomo seria realmente. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui a gente tem um histórico com as principais ideias desses 2 primeiros cientistas.
Lembrando, né, que eles foram estudando ao longo do tempo, e no começo, antes mesmo desses dois, os filósofos gregos é que começaram a trabalhar com aquilo que seria a composição da matéria, a ideia de o que compõe a matéria, né? E depois de muito tempo, aí vem Dalton, e quase 100 anos depois vem Thomson. E vocês vão perceber depois que a distância de um modelo para o outro, com o passar do tempo, é um pouco menor. Então, para Dalton, primeiro, o átomo é maciço, ou seja, ele é todo preenchido, ele não é oco, é o contrário de oco. Ele é esférico, então uma bolinha, é a menor parte da matéria. Então, se você tivesse qualquer material e fosse dividindo até chegar na última partícula, essa partícula seria o átomo. Então, ele é indivisível. Abaixo dele não há ninguém menor. E ele é indestrutível. Então, ele participa de uma transformação química, por exemplo, e ele não sofre nenhuma alteração. Segundo, cada elemento tem massa específica. E é essa massa que, para Dalton, diferenciava os elementos. Então, a gente está falando das ideias desses cientistas, tá? Por isso que, para ele, o que diferenciavam os átomos era a massa. Terceiro, compostos são combinações dos elementos. Então, os átomos eles vão se reorganizando, vão se rearranjando para dar origem às moléculas e aos compostos que nós conhecemos. Por último, uma reação química ao rearranjo dos átomos. Assim como nós já vimos lá na primeira série do ensino médio, os átomos eles não são destruídos numa transformação química, são os mesmos nos reagentes e nos produtos. Eles apenas se reorganizam, se rearranjam para formar novas substâncias. Então, é isso que Dalton já dizia lá nos seus estudos. Pode voltar, por favor? Para Thomson, já tem algumas ideias a mais. Por quê? Ele, primeiro, partiu do que já existia de conhecimento na época, que eram as ideias de Dalton. Mas, através de alguns experimentos, como vocês viram lá com os raios catódicos, ele percebeu que a matéria era constituída por algo além desses átomos. Ele conseguiu perceber que existiam cargas, né? O que não tinha no modelo do Dalton. Então, essa experiência com os raios, ele encontrou o quê? O átomo é esférico, então o formato do átomo não mudou. Porém, ele é divisível. Porque se ele conseguiu perceber que cargas eram extraídas desse átomo, então ele não era a menor partícula a mais. A presença de elétrons, que foram as cargas, ou essas partículas subatômicas que o Thomson encontrou. E a massa densa positiva. Então seria, como está aí no desenho do slide, um círculo, uma esfera densa, de carga positiva, e em volta tinham os elétrons grudadinhos na superfície. Então, ele usa uma analogia do pudim de passas. O pudim de passas não é uma sobremesa que nós, brasileiros, conhecemos assim com muita facilidade, nós não encontramos assim. E, para a gente, nós podemos pensar no panetone, ou nós podemos pensar até num brigadeiro. Então, aquela esferazinha, né, docinho, e os elétrons em volta seriam o granulado, ou no panetone as frutinhas, tá bom? Só para a gente conseguir trazer o conceito dele, a analogia dele, de algo que nós não temos muito no nosso dia a dia. Pode passar, por favor? Já é a segunda parte do vídeo? Sim. Então, pode passar. Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o Prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte:
Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer. Porém, pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera. E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, um mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. Então, agora, vocês viram os 2 outros modelos atômicos. Então, recordando, né, nós vimos Dalton, Thomson, e agora os modelos de Rutherford e Bohr. Lembrando que os cientistas, eles partiram do experimento ou do modelo que era o mais atual. E aí eles faziam os estudos para tentar encontrar alguma inconsistência, algum erro, algo que eles tivessem que modificar nesse modelo. Então, de Thomson para Rutherford, vocês perceberam que mudou muito, né? Porque de Dalton para Thomson, acrescentaram-se os elétrons. De Thomson para Rutherford já mudou bastante, porque ele encontrou o núcleo, né? Ele não tinha isso antes, era um modelo esférico com os elétrons ao redor colados na sua superfície. Agora ele sabe que existia um núcleo muito pequenininho, ele foi constatado através das partículas alfa que se chocavam nesse núcleo e eram repelidas, eram
ricocheteadas, né? Então, eles perceberam que a maioria atravessava aquela lâmina de ouro. A grande maioria passava sem nenhum desvio, sem nada que atrapalhasse a sua trajetória. E poucas, elas encontravam algo no centro e voltavam. Então, no caso, esse algo que elas encontravam era o núcleo, que era positivo, por isso que tinha essa repulsão. Só que ele dizia que era um modelo planetário, né? Os elétrons girando ao redor. Veio, então, Bohr, que já mudou um pouco esse conceito. Os elétrons não estão girando e perdendo energia, porque se eles perderem energia, eles vão direto para o núcleo, acabou o átomo. Então, ele entendeu que existiam camadas, essas camadas tinham uma quantidade fixa de energia, e aí tinha alguns requisitos para esse átomo e para esses elétrons estarem onde eles estão. Pode continuar, por favor? Aqui, vocês têm 4 explicações, né, dos nossos modelos. E aí eu quero que vocês pensem em quais seriam os modelos que estão referentes a elas. Então, primeiro, partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. 2. Átomos ou esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. E a última, percebeu que a matéria tem uma natureza elétrica e a presença de partículas pequenas e com carga. E é o pai do elétron. Então, quem são os responsáveis por essas falas? Pode passar. Aqui nós temos o primeiro para Rutherford, que foi quem descobriu o núcleo, pequenininho em relação a todo o tamanho do átomo. Próximo. Temos aqui o Dalton, que foi o primeiro, né, que teve as ideias documentadas. O próximo. Aqui nós temos o Bohr. E, por último, que está faltando, o átomo de Thomson. Lembrando que aqui eles não estão em ordem, tá, cronológica, eles estão apenas aleatório para a gente conseguir relacionar uma coisa com a outra. E, como o vídeo falou, e eu também disse um pouquinho no começo, a evolução, as mudanças que foram acontecendo nesses modelos, elas foram acontecendo cada vez em espaço de tempo menor. Porque se você pegar um átomo de Dalton, que tinha uma concepção muito simples, para o próximo ele teve que estudar muitas outras coisas, e também a gente tem que pensar na tecnologia que tinha no momento, o que se tinha de estudo no momento. Então, a quantidade de tempo que era gasta era menor ou maior de acordo com a complexidade daquilo que eles estavam trabalhando. Pode continuar. Aqui é uma representação do que seria vamos pensar assim, um pedacinho de um átomo segundo Bohr. Então, aquela parte pretinha é o núcleo, e eu tenho aqui na frente algumas anéisinhos, né? Que seriam os orbitais, os níveis ou as camadas, os níveis de energia. Então, elas vão ser representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa bolinha verde representa para a gente um elétron. E essa seta mostrando a energia, ela diz o que para a gente? Quanto mais afastado do núcleo tiver esse elétron, maior vai ser a quantidade de energia que esse nível comporta. Pode passar. Então, aqui eu tenho a denominação das camadas, de K até Q, os níveis, de 1 até 7, e o número máximo de elétrons que podem ser colocados em cada um desses níveis. Então, não é assim, o elemento tem número atômico 20, e os 20 elétrons dele vão ficar todos na mesma camada. Não. Eu vou dividir esses 20 elétrons de acordo com essas camadas. Então, na camada K, só cabem 2 elétrons. Se tiver 3, passa para a próxima. Na camada L, ou 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Então, isso daí faz parte da distribuição eletrônica, né, proposta até por Linus Pauling, também, que ele tem um esqueminha, mas é para dizer que esses elétrons eles não estão aleatoriamente distribuídos, eles têm seu local certinho para estar, a quantidade de energia por camada, tudo determinado até mesmo matematicamente, tá bom? Pode passar para o próximo.
Aqui nós temos dois modelinhos para representar o sódio, o elemento Na, e o potássio, que é o elemento K. Na frente do sódio tem o número 11, na frente do potássio tem o número 19. Lembrando que esses números são o quê? O número atômico. O número atômico ele está relacionado com a quantidade de prótons do átomo, mas também está relacionado com a quantidade de elétrons. Então, se vocês estiverem acompanhando, do ladinho direito tem ali, no sódio, K2, L8, M1. Então, em cada camada, quantos elétrons estão? Na primeira camada tem 2, na segunda tem 8, na terceira tem 1. Se você somar 2, 8 e 1, vai dar os 11 elétrons ou o número atômico. A mesma coisa para o potássio. 2, 8, 8 e 1. Se você somar, você vai encontrar os 19, que também correspondem ao número atômico do potássio. Então, independente do elemento, independente do número atômico, ele sempre vai seguir essa distribuição. Pode passar. Aqui nós vamos falar sobre o salto quântico. Eu falei para vocês que os elétrons eles têm um lugar certo e fixo para ficar. Então, ele não sai passando de uma camada para outra aleatoriamente. Existe o que nós chamamos de salto quântico. O que seria isso? Um elemento tem os seus elétrons distribuídos, aí um elétron está lá no seu estado estacionário, é a sua camada de origem. Para ele passar para uma outra camada, ele precisa fazer o quê? Receber uma quantidade de energia. Só que ele recebendo essa quantidade de energia, ele não é mais comportado naquela camada. Então, o que acontece? Ele precisa passar por uma camada que tenha uma quantidade de energia maior. Nós chamamos que ele está agora num estado excitado, ele está num nível que não é dele desde o início. Ele está num nível que comporta a quantidade de energia que ele recebeu. Só que ele não vai ficar ali para sempre, ele vai perdendo essa energia. Ele perde essa energia até voltar para a camada que seria o seu estado estacionário. Só que nessa volta, não é também de qualquer forma. Ele volta para a camada onde ele estava e nessa volta ele emite luz. Então, é um fenômeno que a gente vê, nós vamos até ver daqui a pouquinho, algo que acontece no nosso dia a dia, tem muitas coisas que a gente percebe essa emissão de luz, mas não relaciona com esse salto quântico. Mas é isso, ele recebe energia, passa para um nível que comporte essa quantidade de energia mais afastado do núcleo e no retorno ele emite luz, tá bom? Pode passar. Aqui a gente tem duas fotos que representam para nós um teste que nós fazemos em laboratório que é chamado teste de chama. Esse teste de chama ele é usado assim bem no início do nosso curso, né, de química e também é usado no dia a dia nos laboratórios para testar a composição de algum material, geralmente de sais. Então, você tem essa chama que é chamada de bico de Bunsen, e ele produz uma chama bem azul. E você pode ver que no primeiro, dá para ver bem que tem um fiozinho metálico encostando nessa chama, e dessa parte para cima, a chama tem uma cor diferente, ela tem uma cor amarelada. Então, aqui você tem o elemento sódio. Então, o que foi feito? Foi pego esse fiozinho de metal, colocou-se uma quantidadezinha de sódio e colocou nessa chama. Então, a chama forneceu energia para que os elétrons desse átomo mudassem de nível e, no retorno, ele emite luz. E a luz, nesse caso, é dessa coloração. O potássio ele já emite uma luz meio lilás. Mas por que tem essas cores diferentes? Porque cada elemento químico tem a sua configuração eletrônica. Então, de acordo com isso, ele vai ter maior ou menor energia e ele vai emitir as ondas num comprimento de onda diferente. Cada elemento vai emitir ondas num comprimento diferente que vai dar essas cores diferentes. E nesse quadrinho aí do lado tem um gifzinho. Pode dar um play, por favor? Obrigada. Aqui a gente tem um exemplo muito prático de onde nós vemos isso. Fogos de artifício. Então, os fogos de artifício, a gente vê toda aquela queima linda, várias cores, tem a chuva de prata e tudo mais. E por que tem tudo aquilo, né? É a pólvora? Se fosse só a pólvora, todos eles seriam iguais ou só iriam fazer barulho. Mas, na composição desses fogos de artifício, além da pólvora, existem alguns compostos, alguns sais. E aí, quando eles recebem a energia na queima, eles vão emitir
a luz de acordo com o elemento que o compõe, no comprimento de onda que o compõe. Existem outras maneiras da gente falar sobre esse tipo de fenômeno? Existem vários equipamentos em laboratório que se usa isso, existem luzes que a gente vê até, luzes comerciais, luzes de neon, luz de xenon, elas emitem uma luz, uma coloração de acordo com o material que a compõe. Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma tabelinha que ela relaciona para a gente algumas características importantes também do átomo. As partículas subatômicas básicas, é bem lembrado que são as básicas, hoje nós temos outras partículas, não vem ao caso, mas podemos pensar que existem outras partículas também. Então temos prótons, nêutrons e elétrons. Símbolo, P minúsculo, N minúsculo e o E. A carga, próton é positivo, mais 1, o nêutron é 0, e os elétrons, menos 1. E a massa, o próton tem massa relativa a 1, o nêutron 1 e o elétron é uma massa muito pequena. É como se eu pegasse a massa de um nêutron ou de um próton e dividisse por 1836. Então, praticamente a massa do elétron nem influencia tanto na massa do átomo. Dentro do núcleo, eu tenho os prótons e os nêutrons. Então, o nêutron foi encontrado mais para frente por Chadwick, ele fez outros experimentos e aí colocou mais essa informação dentro do modelo. E na eletrosfera ficam os elétrons que têm as cargas negativas. Pode passar. O número atômico é um número que hoje a gente encontra na tabela periódica e que vai diferenciar os elementos para a gente. Cada elemento tem o seu número atômico. E quem é o número atômico? É o número de prótons. Então, na tabela periódica, os elementos estão divididos de acordo com o número atômico, que é crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Já a massa, o átomo vai ter a massa que vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons, tá bom? Pode passar. Agora eu vou deixar um tempinho aqui no chat para vocês, um minutinho. Então, lembrando dessas partículas, dos nomes lá, do número atômico, número de massa, a gente vai responder aqui. O átomo de um elemento químico apresenta 61 prótons, 61 elétrons e 86 nêutrons. Quais são, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Então, vocês vão responder no chat um minutinho. Olha só, a professora Renata, bastante interação aqui, tá? A professora Daniela Torres, saúda a senhora. Olá, Renata, saudades da nossa época na USP, um abraço, né? Acho que vocês foram colegas. Vamos lá, continuando aqui. Vamos ver como que, olha só, a maioria dos professores colocou como resposta a letra A. Professor Juarez colocou Z igual a 61 e A igual a 147. Olha lá, professor Suzel, todo mundo colocou a letra O. Aqui, ó. Um aluno também, o aluno Pedro, da Escola Estadual Professor Caetano Zamit Mamana, da Leste 2, né, de Leste 2, através do professor Marcelo, citou que a resposta seria a letra A. Olha lá, todo mundo alternativa A. Professor Norberto da PEI Nestor de Camargo de Barueri também citou que é a letra A. Professora Viviane citou 61 e 147, né, no caso a letra A também. Olha lá, todo mundo colocou letra A, olha só. Todo mundo aqui parabenizando muito, adorando a aula, ótima explicação, tema interessante, parabéns, professora. Né? Todo mundo aqui, todo mundo aqui gostando muito. E aqui tem uma sugestão da professora Elise Rios.
Por que não usar o diagrama de Pauling para distribuição eletrônica? Ele não tem restrições. Isso é uma sugestão que a professora Paul Eleise está dando aqui, tá? O professor Eduardo cita aqui que temos que usar fio de platina ou níquel cromo. Isso. Olha só, muito bem. Professor Carlos, o professor Marcelo diz que está adorando esta aula de revisão. O professor Carlos cita que está se falando da evolução dos modelos atômicos, né? Muito bacana, olha só. Muito bem. É isso aí. Tá legal. Agradeço a interação de todos, é bem legal mesmo ter bastante gente participando. Vamos olhar então quem que acertou, né? Vamos ver as respostas. Essa questão era bem simples, né? Porque a gente tem aqui os valores que nós necessitamos. Se a gente está perguntando qual é o número atômico, é o número de prótons. Então, 61, só poderia ser A, B e C. E o número de massa, eu vou somar prótons e nêutrons. Não vou somar mais ninguém. Então, no caso, 147. Vamos ver se é isso mesmo? Alternativa A. Isso aí, todo mundo acertou essa questão. Muito bom. Esse é um tipo de exercício simples. Às vezes aparecem alguns detalhes a mais, né? Eles colocam lá a parte dos isótonos, isóbaros, né? Isótopos, que também tem um conceito bem próximo a isso, mas que tem uns detalhezinhos a mais. E respondendo sobre o diagrama de Linus-Pauling, o nosso material a gente não utiliza, mas nós estamos livres para trabalhar com os nossos alunos. Então, mostrar aos nossos alunos de onde surgiu também essa distribuição, colocar os subníveis SP, DF, não tem problema, né? É um conteúdo a mais. Se você achar pertinente, se houver interesse, tempo, né? Não tem nenhum problema. É algo a mais e é bastante interessante para os alunos, até por conta de vestibular. Pode continuar, por favor? Então, retomando aqui, nós falamos sobre 4 modelos atômicos. Lembrando, né, qual é a intenção de se trabalhar os modelos atômicos? É a gente conseguir entender a evolução de um conceito. A química trabalha com matéria. E por que nós temos que estudar, então, a estrutura da matéria? Para nós entendermos as transformações, entendermos o que está acontecendo no mundo à nossa volta. E eu já vi muita gente dizendo assim, vamos trabalhar o último modelo, o mais atual. Só que é muito importante que os nossos alunos, né, que vocês, alunos, compreendam que a ciência ela não é imutável. Então, não tem uma coisa pronta e ela nunca mais vai sofrer nenhuma alteração. Na verdade, os conceitos eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo melhorados, eles vão evoluindo com o passar do tempo. Então, os cientistas, eles, com base nos seus estudos, com base nos estudos de cientistas anteriores, eles vão trabalhando nisso. Mas também não é assim, o cientista achou que está certo, está certo. Não, ele vai publicar os seus trabalhos, a comunidade científica vai dizer se aquilo está correto ou se é aceito ou não. Então, ele tem que ter toda uma base teórica, uma base experimental para poder passar esse conceito para frente. Então, quando um modelo substituiu o outro, não foi do nada. Então, o cientista, ele tinha base para comprovar aquilo que ele estava dizendo. Então, hoje continuam os estudos? Continuam, até que alguém encontre um novo modelo que caia por terra o modelo que nós temos hoje. Então, nada impede que isso aconteça. Nas próprias ligações químicas, a gente precisa saber a estrutura da matéria, a distribuição eletrônica para eu saber se uma ligação vai ser iônica, se a ligação vai ser covalente, se ela perde elétron, se ela ganha, se está completo o orbital, se não está. A gente precisa desses conhecimentos para buscar outras habilidades da química. Então, é um conteúdo que vai dando subsídios para os próximos. E os estudos, como eu falei algumas vezes, eles vão melhorando, eles vão sendo aprimorados também de acordo com o que o cientista tem em mãos, com a tecnologia que ele tem em mãos. Hoje, os estudos que os cientistas fazem são completamente diferentes dos estudos que um cientista em 1808 tinha como fazer, certo? Pode passar, por favor?
E então, aí vocês conseguiram fazer as atividades? Ficou alguma dúvida? Nós temos aqui o finalzinho da aula e também, se não houver tempo aqui para fazer uma interação, nós temos também o material que vocês preenchem no final, né, da aula. Então, se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram deixar como sugestão, fica para isso também. Então, acho que se tiver um minutinho de interação, acho que dá tempo, né? Então, Sim. se vocês quiserem deixar mais alguma perguntinha, a gente fica aqui um minutinho para aguardar. Olha só, professora Renata, muita interação aqui, todo mundo elogiando, a senhora parabenizando bastante pelo seu desempenho na aula de hoje, né? E aqui nós temos também uma sugestão da professora Vanair, né? Está escrito aqui. Eles têm dificuldades, no caso os alunos, né? Em entender as regras para usar essa tabela de distribuição. Poderíamos fazer uma aula para explicar, sugestão, né? Está colocando como sugestão uma aula apenas para explicar essa tabela de distribuição, certo? Professora Vanderlei está aqui. Quantidade de elétrons por camada atual. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Professor Antônio Carlos, saudações astronômicas. Achei muito bonitinho, muito interessante. Olha só, todo mundo, parabéns, professora. Parabéns, professora. A senhora faz a diferença. Gostei muitíssimo da aula. Ótima aula. Acompanhe, olha, o professor José William, ó, ganhou um fã aqui, ó. Renata, acompanhei suas 3 aulas de hoje. Você é show. Olha aqui, que maravilha, né? Olha só, o professor José Francisco. Boa aula. Gostei da interação com os vídeos. Professor Cícero, parabéns pelo trabalho. Leonardo, excelente aula ministrada. Olha só, muito bem. Todo mundo aqui, olha, parabéns, 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 parabéns. Nossa, muitos parabéns aqui, professora. A senhora deve ficar feliz, porque está todo mundo aqui amando, amando, amando. Ó, professora Sueli sugere aqui, ó. Essa professora precisa dar aula de eletroquímica quando chegar este conteúdo, por favor. Estão loucos para ver uma aula de eletroquímica com a senhora, hein? Nossa. Eletroquímica, muito bem. Olha só, a aluna Rafaela realizou todas as atividades através aqui, né, falando através do professor Carlos Donizete, muito bem. Olha só, a professora Tarsila do Amaral, a escola Tarsila do Amaral de Osasco, parabéns à escola, né, o professor Roberto aí, que fez uma chamada para os alunos assistirem às aulas e o pessoal está trabalhando aí com afinco, muito bem. Olha só, estão pedindo para a gente mandar um abraço. Gente, então, professor Fabiano e toda a escola estadual, professora Maria Ferreira Sonevende, de Monteiro Lobato Interior, um abraço para vocês, tá? Bom, gente, agora finalmente a gente acabou o nosso tempo, tá? Vai aparecer agora o QR Code na tela e também vai aparecer o nosso link, para que vocês possam, então, dar mais sugestões, parabenizar ainda mais a professora Renata e a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigada a todos os alunos e professores que estiveram conosco até agora. Tchau, tchau.